Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar da Champions League. Sim, nessa temporada, todos os dias de Champions League eu farei análises dos jogos aqui no canal. Então hoje a análise é dos jogos de ontem, né? Dos 8 primeiros jogos da primeira rodada da fase de grupos da Champions League. E amanhã, neste mesmo canal e neste mesmo horário, sairá o vídeo da análise dos jogos que acontecerão na tarde de hoje. Então, se você já está aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque vamos para o vídeo, né? Sem mais enrolação. Antes de começarmos, minha garganta, vocês já perceberam que eu tô um pouco rouco, né? Então, eventualmente, eu vou fazer uma pausa para tomar uma água e fazer esse vídeo possível. Mas vamos lá. Primeiro a gente teve Milan e Newcastle, né? O primeiro jogo aí do dia de ontem, né? E assim, terminou de 0-0. O jogo me surpreendeu um pouco, cara, porque o Milan foi muito bem. O Milan foi muito bem, teve 18 chutes a gol contra apenas 4 do Newcastle. E o Milan, que vinha de uma goleada, né, de 5-1 para o rival Inter de Milão no fim de semana no Campeonato Italiano, jogou muito bem ontem. A transição ofensiva funcionando muito bem, o Rafael Leão, né, dispensa apresentações, um craque de bola, domina ali o lado esquerdo do campo, junto com o Theo Hernandes. Até levantaram essa bola na transmissão da TNT, se esse não é o melhor lado esquerdo da Champions League, e eu acho que tá na briga, né? O Rafael Leão e o Theo Hernandes se entendem muito bem ali naquela troca, né? O Rafael Leão muitas vezes entra e o Theo Hernandes atinge o corredor. Jogou muito bem o Milan, na minha opinião, mas errou na conclusão, né? O Milan criou oportunidades, teve muitas chances, mas não conseguiu transformá-las em gol, né? Por erros claros assim de finalização, principalmente do próprio Rafael Leão, que errou alguns lances capitais que o Milan poderia tranquilamente ter vencido essa partida por 3-0. Pelo lado do Newcastle, assim, a minha opinião é que talvez tenha sentido o peso da competição, né, cara? São mais de quase 20 anos, né, fora da Champions League. Se eu não me engano, a última participação do Newcastle foi na temporada 2003-2004, mas acabou eliminado nos playoffs também, e assim, acho que sentiu o peso. Também sentiu falta do Joelinton, tá? O meio-campo do Newcastle não funcionou. Aquela pressão que o Newcastle geralmente faz no meio-campo, e nos primeiros 5 minutos até pareceu que aconteceria. Não aconteceu hoje, muito acho que pela ausência do Joelinton, né? O Newcastle jogou ali com o Longstaff, o Bruno Guimarães, que geralmente são os jogadores que fazem pressão, mas são mais de criação. E eu acho que o Joelinton fez muita falta, tá? O Nick Pope merece um ponto aqui, na minha opinião, o melhor jogador do Newcastle, até porque teve que salvar o time muitas vezes no jogo de hoje. Então, assim, cara, deixa eu consertar minha perna aqui. Então, assim, eu acho que o Newcastle tem que estar feliz com o empate, tá? O Newcastle tem que estar tranquilo e satisfeito com esse empate, porque mereceu perder. E o Milan, assim, os torcedores do Milan, eu tô até com a camisa do Milan aqui hoje, tá? Não sou um torcedor, gosto do Milan, mas não sou um torcedor do Milan. Mas eu acho que quem torce pro Milan, quem acompanha o Milan, e os próprios jogadores, assim, podem ficar satisfeitos com o desempenho. O Milan mostrou que tem bola para se classificar nesse grupo da morte, tá? Vou falar mais tarde do Borussia e do PSG, mas eu acho que principalmente se o Newcastle continuar assim, o Milan pode beliscar aí uma vaga para as fases finais dessa Champions League. E vamos para o segundo jogo, Young Boys e RB Leipzig. Esse jogo, cara, você vai falar assim, pô, vai falar desse jogo? É um jogo importante, porque é um jogo do grupo do Manchester City. RB Leipzig e Young Boys, na verdade Young Boys e RB Leipzig, foi na casa do Young Boys o jogo. E assim, uma vitória importante para o RB Leipzig, que a gente já espera que seja a segunda força desse grupo, né?
que talvez se classifique aí na segunda colocação, atrás apenas do Manchester City, mas são esses jogos que são importantes, né? São esses jogos que provam a equipe. Então, assim, o RB Leipzig tinha que ganhar e ganhou. E isso é muito importante, muito bom. E ganhou jogando bem, tá? Faz um gol ali logo no início, acaba sofrendo um gol do Young Boys, assim, vocês podem até ver, parece um gol de pelado, o cara chuta de dedão, a bola vai assim, mas sofre o gol do Young Boys, o RB Leipzig, mas no segundo tempo ajeita as coisas e faz 3-1 em cima do Young Boys. Eu queria destacar aqui o Xavi Simons, cara, é aquele garoto que quem acompanha futebol há mais tempo conhece ele desde muito jovem, ele ainda é jovem, tá? Mas apareceu nas redes sociais há algum tempo, cria da base do PSG, é do PSG ainda, está emprestado para o RB Leipzig, mas já tinha feito uma ótima temporada no PSV na Holanda, pareceu que ia ficar no PSG, mas o PSG fez muitas contratações para o meio campo, né? Asensio, Ugarte, aquele sul-coreano também, que me fugiu o nome aqui agora, mas o Dembélé, então não tinha espaço para o Xavi Simons lá, né? E não há lugar melhor para se desenvolver do que no RB Leipzig. E mandaram o Xavi Simons para lá e jogou muito bem, sofreu um suposto pênalti que não foi marcado, mas não teve números objetivos, né? Não fez gol, nem deu assistência, mas eu te convido a assistir, nem que sejam os melhores momentos do jogo, porque ele movimenta bastante ali pelo lado direito, cria muitas jogadas, é veloz, sabe driblar, então assim, é um cara que eu acho que tem um grande futuro pela frente e provavelmente na próxima temporada já tem um espaço no PSG. Nas últimas 3 partidas de Bundesliga, ele marcou em todas pelo RB Leipzig. Também tem só para citar mais um jogador aqui do Leipzig, o Cesco, não sei a pronúncia, né? Pode ser Cesco ou Cesco. Na transmissão, o narrador chamou de Cesco, o atacante. Entrou no segundo tempo, um atacante da Eslovênia, com boa estatura, bom chute, uma revelação aí do futebol europeu e fez uma ótima temporada no RB Salzburg no ano passado e chegou agora no RB Leipzig, né? E eu acho que o Benjamin Sesko tem um grande futuro aí. Entrou no segundo tempo, mas acho que em pouco tempo deve se tornar titular desse time do RB Leipzig. Agora vamos para Barcelona e Royal Antwerp. Assim, cara, o Royal Antwerp foi campeão belga, uma surpresa aí, né, nessa Champions. Fez aquele Alderweireld, aquele zagueiro da Bélgica que jogou no Tottenham, fez o gol do título no fim da última temporada, emocionante, tudo. Mas convenhamos, veio passear na Champions League, né? E assim, como eu disse do RB Leipzig, o Barcelona tinha que ganhar com imposição e foi o que fez. 5-0 para o Barcelona, lá no novo estádio, né? Não novo, o estádio não é novo, mas é novo que o Barcelona esteja jogando lá, né? O Olímpico de Montjuïc, né? Enquanto o Camp Nou está em reforma, assim, cara, passa uma impressão. Já tinha acompanhado até o Marcelo Beckler falando sobre isso, já tinha visto também nos jogos de La Liga do Barcelona. E assim, é um estádio diferente do Camp Nou, né? Ele tem aquela pista de atletismo, então assim, que até é tampado durante os jogos, mas a torcida, a arquibancada fica muito distante do campo. Então assim, não tem aquele calor da torcida, né? Acho que pode ser um problema em questão de ambiente, né? Mas o Barcelona foi bem lá. É bonito o estádio, tá? Não é feio o estádio não, mas é diferente da atmosfera que a gente tá acostumado a ver com o Barcelona no Camp Nou, né? Vão ser 2 anos aí, 1 ano e meio de adaptação pro Barça. João Félix, que surpresa, né? João Félix. João Félix geralmente começa bem nos clubes, mas parece que nesse Barcelona é uma coisa mais concreta, né? 2 gols, 1 assistência, já tinha feito um gol na última rodada de La Liga e chega muito bem, né? São 2 jogos, 3 gols, 1 assistência. Jogou muito bem hoje, fez aquele papel ali de segundo atacante, né? Quando o Baldé passa pela esquerda, ele geralmente entra ali para fazer mais o meio, mas faz muito bem o papel de lado. O João Félix, ele não faz bem, eu acho que pode ter prejudicado a carreira dele até esse momento, né? Por todo o talento que ele tem.
ele não joga muito bem no papel defensivo das linhas, né? Compondo uma linha. Eu acho que o Xavi entendeu isso, deu para ele um papel defensivo quase nulo e ele joga ali como um segundo atacante, né? Ele não é referência ofensiva porque tem o Lewandowski e joga ali num papel mais secundário e parece esse ser o melhor lugar para ele, né? Assim como nos tempos de Benfica. Acho que o João Félix, se continuar assim, é um cara para desequilibrar jogo e eu acho que vai ser muito importante para o Barça nessa temporada. Assim, voltando ao ponto do Real Antwerp, é difícil analisar esse jogo, né? O Barcelona jogou muito bem, tem até um pouco para falar aqui do conceito tático do Xavi, com a chegada do João Félix e, como já disse, e do João Cancelo, ele geralmente faz o terceiro zagueiro ali quando os laterais sobem, né? O Baldé sobe, o João Cancelo fecha, o Cancelo sobe, o Baldé fecha um pouco, porque realmente ele tem pontas bônus, então não precisa que os dois laterais subam, né? Para dar esse apoio do lado invertido. Ele já tem esse ponto. Então, geralmente, quando o Cancelo subiu hoje, o Rafinha entrou e o João Félix estava do outro lado. Quando o Baldé subiu, o João Félix entrou e tinha o Rafinha do outro lado. Então ficou bem legal essa transição de lados do Barcelona, apesar de ser um adversário fraco. Mas começa ganhando nesse grupo H, porque o Barcelona é um claro favorito. 5-0, uma boa partida dos Blaugranas, né? Gols do Lewandowski, 2 do João Félix, 1 do Rafinha, não foi do Rafinha, né? Deram como gol, a UEFA deu como gol contra. E 1 do Gavi, mas gostei do Barcelona, né? Fez o que tinha que fazer. Aí vem Feyenoord e Celtic. 2-0 para o Feyenoord, que como eu disse aqui no vídeo de análises da fase de grupos, o Feyenoord entrou no pote 1 por conta do City ter vencido a Premier e a Champions. Então o campeão holandês, no caso o Feyenoord, acabou entrando ali no pote 1. E do grupo E, né, cara? Grupo do Lazio, do Atlético de Madrid, que eu vou falar agorinha. Mas o Feyenoord vence por 2-0 sobre o Celtic. O Celtic passa pela Champions League todos os anos, né? Porque consegue ali geralmente a vaga do campeonato escocês, mas foi isso, 2-0, o Igor Paixão brasileiro acabou perdendo um pênalti, e eu acho, assim, não tem grandes coisas a falar desse jogo, porque eu não vi esse jogo, né, vi um compacto ali bem rápido, até porque não teve muita coisa, mas assim, essa vitória do Feyenoord é muito importante para a concepção desse grupo E, porque ele vence e os outros dois adversários, que são os mais fortes e os favoritos nesse grupo, a Lazio e o Atlético de Madrid, empatam. Então, se o Feyenoord consegue arrancar um empate do Atlético de Madrid na próxima rodada, pode complicar aí esse grupo, né? Talvez o Feyenoord fazendo uma surpresa e chegando nas fases finais da Champions, passando de fase, talvez, né? Pode ser. Perdeu alguns jogadores, mas vamos ver o que acontece. E aí a gente tem Lazio e Atlético de Madrid, talvez o jogo que tenha acontecido a coisa mais Champions League, né, nessa rodada. Porque o Atlético de Madrid sai na frente, né, no primeiro tempo com o gol do Pablo Barrios. É um jovem meio-campo da base do Atlético de Madrid, só 20 anos. Ele chuta de fora da área, a bola desvia e o goleiro Provedel acaba sofrendo esse gol. Guardem esse nome. O jogo foi, assim, uma tristeza, tá? Esse Atlético de Madrid que a gente viu aí nas primeiras rodadas de La Liga, mais ofensivo e tudo, não apareceu hoje. Ah, tudo bem, talvez por causa das ausências, né, do zagueiro Sonhoku, do Depou, do Depay, do Coque, pode ser, tinha alguns desfalques importantes o Atlético de Madrid, mas não foi aquele time ofensivo que pareceu ser no início dessa temporada. E a Lazio perdeu o Milinkovic-Savic, como eu já tinha dito na análise dos grupos, e assim, também não criou muita coisa. Aí o jogo vai passando, o Atlético de Madrid também vai ficando confortável, né, com essa vitória por 1-0, e aí o que acontece, cara? No último lance do jogo, tem um escanteio para Lazio, e o goleiro Provedel, o goleiro italiano da Lazio, chegou na Lazio na última temporada, ele usa a camisa 94
Era o minuto 94. Ele nasceu em 1994 e tem 1,94 de altura. Eu vou inclusive fazer um vídeo nas minhas redes sociais sobre isso, tá? Inclusive, se você não me segue no Instagram, não me segue no TikTok, é só ir aí na descrição que você acha. Vou fazer um vídeo sobre isso com certeza. Com tudo isso, o Alácio cruza, né? Bate o escanteio, o Atlético de Madrid consegue tirar. Isso, se eu não me engano, é o Luiz Alberto. Ele pega esse rebote, cruza na área de novo, cara. E o Provedel, no último minuto de jogo, o goleiro faz o gol de cabeça. E empata o jogo. E aí, cara, é isso. Não tem o que falar, né? O querido Atlético de Madrid já volta a fazer as lambanças que tem feito aí nos últimos anos na Champions League. E aí, cara, o Lazio empata, né? O jogo acaba 1-1 e complica o grupo E, como eu já disse, né? O Atlético de Madrid pega o Feyenoord na próxima rodada. Para ficar mais tranquilo, precisa vencer, né? Dentro de casa, acho que dá. E vamos adiantar que esse vídeo já tá ficando um pouco longo. Mas vamos lá. City Estrela Vermelha. Cara, o City, surpreendentemente, começa perdendo esse jogo, né? No fim ali do primeiro tempo, o Manchester City sofre um gol do Bukhari, cara, que é um jogador do Estrela Vermelha. Ele é ganês, né? E é ele que faz, não sei se vocês lembram, aquele gol que Portugal sofre de Gana na Copa do Mundo e o cara comemora o Si do Cristiano Ronaldo? É este mesmo cara. E aí, a este ponto, o Haaland já tinha perdido um monte de gol. Assim como aconteceu no fim de semana pela Premier League e acontece agora mais uma vez. O Haaland tá perdendo muitos gols. Isso é um problema? Não. O cara já tem números absurdos nessa temporada. Mas, assim, o City propicia ele a isso também, né? Cá pra nós. Se fosse em um time aí, em outros times, ele já estaria com problema. Sério. São muitas chances desperdiçadas. Hoje, por exemplo, foi questão assim de 5 a 6 gols que ele desperdiçou mesmo, cara. Então, é um ponto aí, né? Um defeito pra gente ficar alerta com o Haaland, que dá uma assistência, né? No segundo tempo, logo no início, o Julian Álvares, que vem fazendo uma temporada espetacular, se adaptou muito bem ali à posição do De Bruyne, e o próprio Guardiola disse que hoje não existe o Manchester City sem o Julian Álvares como titular. Ele faz o primeiro gol, depois de uma bela jogada que ele recebe de costas, toca no Haaland, o Haaland também dá uma bela assistência para ele, dribla o goleiro, faz o gol, 1-1. Depois ele bate uma falta e o goleiro, que vinha pegando, parece que só queria defender as bolas do Haaland, né? Vinha pegando muito bem, tem uma saída lá ridícula, sofre o segundo gol. E no fim do jogo, o espetacular Rodri, que tinha dado um lindo passe para um gol do Walker, que foi anulado, faz o seu gol. O Rodri hoje, na minha opinião, o melhor volante do mundo, né? Já é desde a temporada passada e hoje assume esse posto com alguma tranquilidade. E o City fez o que tinha que fazer, assim como eu já disse aí sobre outros times, né? Vence por 3-1 Estrela Vermelha, com um pequeno susto, né? No primeiro tempo, mas vence tranquilo e depois dominou o jogo amplamente. Nunca deixou de dominar o jogo, né? O Estrela Vermelha achou um gol, mas o City soube consertar essa eventualidade do futebol, que acontece. E aí nós vamos para talvez o maior jogo desse primeiro dia de Champions, né? PSG e Borussia Dortmund. Cara, 2-0 para o PSG. Eu até comentei lá no Instagram, né, que o PSG finalmente se tornou um time. Não começou bem, tá? Lá na Ligue 1, no Campeonato Francês, tem apenas 8 pontos em 5 jogos, mas chegou bem para a Champions League. Teve a perda do Asensio, né, que se machucou na data FIFA, talvez poderia ser um problema, mas o Vitinha fez esse papel muito bem. Jogou muito bem o Vitinha, soube ele conversar com o Mbappé, com o Dembélé, com o próprio Kolo Muani, que foi o titular e não o Gonçalo Ramos. Uma decisão do Luiz Henrique que eu concordo, cara. O Kolo Muani é mais móvel que o Gonçalo Ramos, né? O Gonçalo Ramos é um centroavante, um atacante fazedor de gols, mas não tem a mobilidade do Kolo Muani.
E foi muito legal de ver essas transições entre o Mbappé, o Dembélé e o Muani no jogo de hoje. O PSG finalmente é um time, né? Deixou de ser um amontoado de estrelas bagunçado para um time que claramente tem paciência para tocar a bola, não fica procurando só o Mbappé. Tem outros jogadores ali, claro, o Mbappé é a estrela do time, mas é um time que se mostra conciso, né? Forte em todos os ambientes. Uma partida maravilhosa do Hakimi. O Mbappé também jogou muito bem. O lateral direito do Borussia Dortmund, o Wolf, é a prova de que dá para muita gente virar jogador na Alemanha, né? Assim, o cara é muito ruim, cara. Ele é muito ruim. Não consegue acertar pá. Enfim, não vou ficar aqui falando mal do Wolf, do Borussia, mas muito ruim, muito ruim. E aí, o Dortmund, cara, muito pobre tecnicamente, né? Perde o Bellingham, perde o Rafael Guerreiro, não repõe essas peças, péssimas partidas, péssima partida do ADM, do Malen. O Royce entra, claramente dá mais refino ao meio campo, mas assim, Sully e Hummels, muita força, pouca química ali na zaga. O Borussia, assim como eu já imaginava, é o pior time desse grupo da morte. Acho pouco provável que dê trabalho a alguém. Tem o fator casa, né? Jogando em casa pode dar algum trabalho, mas pelo jogo que apresenta, tanto hoje quanto na Bundesliga, eu acho pouco provável que o Borussia consiga pegar uma vaga de Europa League, tá? Acho pouco provável. Mas foi isso. PSG tá de parabéns. Se continuar assim, talvez seja o melhor PSG que nós vejamos, né? Que a gente possa ver desde os últimos anos. Então, assim, acho legal. O Luiz Henrique chegou para mudar realmente esse time. Então, é isso. E para terminar, o Shakhtar e Porto. O Shakhtar tem um problema, né? Porque é um time ucraniano e a Ucrânia, como vocês sabem, está em toda aquela situação lá de guerra e tudo. Então, o Shakhtar não vai mandar os seus jogos no seu estádio. Tá mandando os jogos da Champions lá no estádio do Hamburgo, né, na Alemanha. Então, assim, perde toda a atmosfera e perdeu para o Porto por 3-1. Esse que é o grupo do Barcelona. O Porto se solidifica como a segunda força desse grupo e deve conseguir se classificar. O Shakhtar, geralmente, quando consegue se classificar na Champions, é ali pelo fator casa e tudo que não existe nessa temporada. Então, não acho que vai dar trabalho. No Porto, um ponto aqui, o Galeno, né, brasileiro Galeno, fez 2 gols, deu passe para o terceiro, uma belíssima partida, jogando ali pelo lado esquerdo do ataque, jogou muito bem, tá? O cara já tem aí seus 26, 27 anos, ou 25, alguma coisa assim. O cara para ficar de olho, né? Quem sabe mais um meia atacante aí, lateral que se destaca e apesar da concorrência ser bem complicada, mas no nível que ele joga, poucos jogam, né? Então, assim, um cara para ficar de olho. Um ponto aí que eu vi do jogo. E é isso, rapaziada. Primeiros 8 jogos dessa primeira rodada de fase de grupos. Eu achei muito legal. Tava com muita saudade da Champions. Espero que você tenha gostado. Se você concordou, discordou de alguma coisa, comenta aqui. Como eu já disse, amanhã, neste mesmo horário e neste mesmo canal, estarei aqui para comentar sobre os jogos que acontecerão nessa quarta-feira. Então te espero aqui amanhã. Se você ainda não deixou o like, faça o favor. Se você ainda não se inscreveu, faça essa gentileza. E claro, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. É isso, muito obrigado e valeu!